Vamos apagar então nossas Bíblias e vamos abrir no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Nós vamos observar algumas palavras ou expressões muito importantes dessa leitura que vamos fazer. Depois vamos colocar essa leitura ao lado de uma outra passagem das Escrituras que eu vou mencionar daqui a pouco. Então, Êxodo capítulo 12, vamos ver os 6 primeiros versículos. Os 6 primeiros versículos. Então nós temos assim a palavra de Deus dizendo: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Até aqui, irmãos. Aqui nós temos uma descrição tão rica da palavra do Senhor, que nos remete de maneira tão límpida, tão clara, tão cheia de luz, a respeito da própria pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus e de toda a obra que Ele realizou por nós naquela cruz. Vamos atentar então por uma palavra ou outra, algumas expressões que aqui se encontram, para depois nós focarmos tudo isso à luz da realidade da pessoa de Cristo. Aqui nós temos que, devido a uma ordem dada pelo Senhor a Moisés, e esta ordem envolvia, primeiramente, que houvesse um mês específico, e este mês seria o principal de todos os meses do povo de Deus. E este mês é o mês de Abib, ou também chamado, na expressão babilônica, de Nisan, que é o nosso março-abril, mais comumente dentro do mês de abril. Então este seria o principal de todos os meses para o povo de Deus. Aí diz assim: Este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, uma outra menção importante, aos 10 deste mês, ou seja, dia 10 de Abib, ou de Nisan. Guarde bem essa passagem, e essa expressão, ao 10 deste mês. Cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Nós vamos ler agora o versículo 5. Nós lemos para o contexto, o versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Na sequência nós temos: Eu guardareis até o 14º dia deste mês, uma outra data importante para nós. Guardareis até o 14º dia deste mês. Aí temos uma outra colocação: E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. O crepúsculo da tarde, uma outra menção importante, corresponde entre 3 da tarde e 5 da tarde. Nesse período, então, era a expressão desse crepúsculo. Versículo 5 ainda nos dá um outro dado importante, que o cordeiro que seria separado deveria ter estas características: seria sem defeito, macho de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E ele seria guardado até o 14º dia. Então, qual que é a realidade que nós temos aqui, lá na velha dispensação? Então, houve um mês específico que foi estabelecido pelo Senhor, o mês de Abib, nosso mês de abril, e a primeira data que nós guardamos foi o dia 10 desse mês. Então, dia 10, uma família israelita deveria separar um cordeiro nesse mês e guardá-lo até o 14º dia, como nós vimos já na leitura sequente. Então, 4 dias ele ficaria guardado. O que
se fazia com esse cordeiro que estava guardado nesses 4 dias? Ele era examinado para ver se esse cordeiro de fato atingia todas as exigências, sem defeito, sem mácula, não poderia haver mancha alguma nesse cordeiro. E uma outra informação importante: deveria ser um cordeiro de 1 ano. Cronologicamente, um cordeiro de 1 ano corresponde a um homem de 33 anos de idade. É dentro dessa leitura que a gente faz. Ele seria imolado então ao crepúsculo da tarde, 3 horas da tarde. Então, com esta sombra, com isso no nosso coração, então vamos ver agora a realidade. Vamos pegar Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Nós temos aqui, vocês têm um cabeçalho em negrito, muitas Bíblias trazem, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Isso é muito importante para nós. Muito importante para nós. Então, todas as vezes que nós encontrarmos, por exemplo, os evangelhos mencionando, e todos eles mencionam essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, todas as vezes nós vamos guardar o seguinte dado importante: foi exatamente no dia 10 do mês de Abib. Dia 10 do mês de Abib foi quando Jesus entrou. Então, daqui, por exemplo, até o final, até a sua morte e ressurreição, nós vamos ter exatamente completando o quê? Nós temos os 7 dias. Daqui, do dia da entrada de Jesus em Jerusalém até a sua morte e ressurreição, nós completamos 7 dias. 7 dias. Agora, é interessante, por que o Senhor Jesus escolheu esta data exatamente para entrar em Jerusalém? Se vocês olharem com atenção depois, por exemplo, no versículo 8, diz assim: e a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e outros cortavam folhas de árvores espalhadas pela entrada. Olha o versículo 9: e as multidões, tanto as que precediam como que as seguiam, clamavam. Vejam a quantidade de pessoas que estavam envolvidas nesse processo. Por quê? Porque era exatamente aquela data importante que se tornou memorial para o povo de Deus, que todo mês de Abib, em cada ano, eles celebrariam a Páscoa, que comemorava a libertação do povo de Israel do jugo do egípcio. E aqui então Jesus está entrando naquela multidão, no meio daquela multidão, e aquelas famílias estavam trazendo cordeiros para serem examinados pelos sacerdotes, para depois serem sacrificados. Então vejam, se nós destacássemos Êxodo 12 e colássemos aqui ao lado do capítulo 21 de Mateus, ou os outros evangelhos, nós temos sombra e realidade, uma próxima da outra. Então Jesus, no meio de todos aqueles cordeirinhos, entrando em Jerusalém. Então olha que cena muito linda. Ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqueles cordeirinhos, eles estavam entrando para serem examinados por 4 dias pelos sacerdotes. Exatamente foi isso que aconteceu com Jesus. Se vocês examinarem, nós não vamos ver todos os detalhes, porque a Bíblia mostra, por exemplo, só para vocês depois olharem, no capítulo 22 de Mateus, a partir do versículo 15, nós temos aí alguns exames, algumas, vamos dizer assim, colocações que os fariseus, que os herodianos, que os saduceus fizeram para Jesus, para examinarem a Jesus, para apanhar Jesus em alguma palavra. Por exemplo, veja o versículo 15 do capítulo 22. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam alguma palavra. Ou seja, ele estava sendo examinado para ver de fato quem ele era. Quem é esse Cordeiro? Quem é esse Jesus? Veja, os exames começaram a ser feitos para ver se o Cordeiro de fato era sem defeito, sem mancha, sem mácula alguma, sem defeito algum. Aí Jesus então começa a mostrar toda a sua sabedoria, toda a sua graça, todo o seu amor.
tudo aquilo que implicava nos seus atributos. Veja o versículo 33, depois de Jesus trabalhar sobre a questão do tributo, sobre a questão da ressurreição. Aí chega o versículo 33, assim diz: ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Ou seja, veja a aprovação que estava sendo dada pelos exames que estavam sendo feitos. Ele estava sendo examinado. Aí nós avançamos, por exemplo, na paginação aqui da Bíblia, e chegamos já dentro de um contexto que o Senhor Jesus já havia passado pelo jardim de Getsêmani, ele já havia sido preso, enfim, depois de ter sido preso, esperado por um tempo, ele vai ser levado para um lugar chamado Sinédrio, que era o lugar mais elevado, o tribunal mais elevado do povo judeu. Agora então, versículo 57, outro exame que foi feito pelo Senhor Jesus. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, sentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes de todo o Sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Olha o versículo 60. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Olha só, até aqui, porque depois ele vai continuar. Então nós estamos novamente diante de um quadro, diante de um cenário, agora Jesus diante do Sinédrio, perante então esse sumo sacerdote, Caifás, e eles estavam buscando até com acusações falsas, alguma coisa que pudesse incriminar Jesus, mas não podiam achar. Ou seja, eles estavam anunciando com os próprios lábios, e a Bíblia deixava registrado aqui, não achavam coisa alguma de errado nele. E vamos ver mais um cenário apenas, agora dentro daquele que era o maior mandatário vamos dizer assim, daquela região, né? Aquele que representava o grande César diante de Pilatos. Então vamos pegar João, capítulo 19. Então Jesus agora ele está diante da autoridade máxima de todo o Império Romano no que concerne aquela região ali, né? E ele respondia claramente. Então vamos ver qual foi a palavra que ele trouxe a respeito de Jesus. Então, capítulo 19, a partir do versículo 1. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegaram-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. A boca daquele que era o principal de todos os que governavam ali na região disse: eu não acho nele crime algum. Significa o quê? Que ele estava testificando: este é o Cordeiro de Deus perfeito, esse é o Cordeiro de Deus puro, perfeito, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa testificação que está por trás de todas essas relações aqui. Na sequência nós temos assim o versículo 5. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e um manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós, outros, e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Olha o exame dele aqui. Ele estava sendo examinado. E o Pilatos estava dizendo com a boca dele: eu não acho crime nele algum. Ele é perfeito, ele é puro, ele não tem mancha, não tem nada que possa estabelecer coerentemente uma acusação contra o Senhor. Não, vejam só o quadro que nós estamos vivenciando aqui. O Senhor Jesus, quando então ele entrou em Jerusalém naquele desfile triunfal, ele estava, vamos dizer assim, entrando para ser examinado como aqueles cordeirinhos estavam sendo examinados diante dos sacerdotes.
É interessante que Jesus pediu que fosse dado aquele animalzinho de cria, né? Que tinha cria, um jumentinho, para que ele pudesse entrar em Jerusalém. Ousado. Os grandes generais, conquistadores romanos, quando eles conquistavam os povos, eles deixavam um rastro de sangue, de destruição, de ruína, de destruição familiar, e vinham cheios de glória devido a essa conquista marcada pelo sangue. O nosso Senhor foi diferente. Ele entrou para ser examinado sendo o Cordeiro de Deus, o perfeito Cordeiro de Deus. E ele, sim, deixou muito sangue, mas o próprio sangue dele, em virtude dos nossos pecados, em virtude da nossa rebelião, em virtude da nossa maldade. Então esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas só para a gente fechar esse pensamento, em Lucas 23, nós temos um outro mandatário que é Herodes. Lucas 23, do versículo 13 em diante. Nós sabemos que aqui está registrado que Pilatos envia Jesus para Herodes. E vamos ver agora em diante o que a palavra tem a nos dizer. Então 23 de Lucas, 13 em diante. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades do povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo eu interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que o acusais, nem tampouco Herodes, pois novo tornou a enviar. Pois é claro que nada há contra ele que se verificou digno de morte. Então vejam só a testificação também de Herodes, e aqui nesta fala. Ou seja, Jesus é o Cordeiro de Deus, perfeito, puro, sem mácula. Ele é absolutamente perfeito. Então nós estamos diante de um cenário, irmãos e irmãs, sabe, que toca o nosso coração. Toca o nosso coração. Porque o Senhor Jesus é aquele que nunca pecou e nem dolo algum achou-se em sua boca. Nada, nada. E é Ele que se propôs, vamos dizer assim, olha só, peguemos aqui por favor, só para mais duas passagens, pelo menos. Hebreus capítulo 7 nos mostra, no versículo 26, né? Olha só, como diz assim a Bíblia: com efeito nos convia que um sumo sacerdote como este, santo e inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Esse é o nosso sumo sacerdote. Veja só as características: santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele também é aquele que adentrou no Santíssimo Lugar como o sumo sacerdote perfeito. Mas além dele ser o sumo sacerdote perfeito, veja o que diz 1 Pedro 1,19, o que ele também era. 1 Pedro 1, verso 19. Vai falar do nosso resgate aqui. No verso 18 explica isso, mas o 19 diz assim: mas pelo precioso sangue, como o cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então nós temos um sacerdote inculpável, perfeito, absoluto, esse que adentrou o Santíssimo Lugar. Mas ele não é só o sumo sacerdote, ele é o cordeiro sem mancha, sem mácula, perfeito, que nos abriu um novo caminho pelo seu sangue. Então ele é o perfeito sumo sacerdote, ele é o perfeito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Senhor maravilhoso, que nunca pecou, nunca fez nada de errado, nos chamou para estarmos diante da sua mesa, para nos lembrar de tudo aquilo que Ele é, de sua obra perfeita. Agora, a questão de que maneira nós devemos nos apresentar diante do Senhor. Esse momento do partir do pão, nós temos insistido, e outros irmãos também, não é um momento comum, não é um momento ritual, não é uma liturgia, mas é algo que nos remete para uma realidade espiritual, para algo realmente que tem um significado no coração do Senhor.
é muito mais do que uma compreensão mental. É algo que, quando nós participamos do pão, nós estamos participando do corpo de Cristo em nosso espírito. Quando nós participamos da taça com vinho, nós estamos participando do sangue de Cristo que foi derramado. Não cremos em absoluto em transubstanciação. Isso é heresia. Mas nós não cremos também que pão representa e vinho representa, porque Jesus não disse isso. Este pão representa o meu corpo. Ele disse que isso é meu corpo. Se não transubstancia, não representa, o que é? Aí entramos para o aspecto de uma realidade espiritual que tocamos no nosso espírito, pela fé. Pela fé. Então, quando nós, pela graça, nós estivemos aqui, sabe, naqueles momentos que antecederam o compartilhar diante do Senhor, reconhecendo que ninguém de nós aqui é habilitado a isso, só pelo sangue de Cristo, é exatamente por isso. Através do sangue de Cristo, pela obra dele mesmo, é que nós podemos estar ante a sua face. E o que nós vamos fazer diante da face do Cordeiro? Se não adorá-lo, se não expressar a nossa gratidão, se não ler textos que glorifiquem, que exaltem o seu nome. Que cânticos vamos cantar, se não cânticos que falam da sua beleza, da sua realidade, da sua sublimidade, de quão elevado ele é. É dessa forma que nós devemos apresentar diante desse momento tão sublime, diante do Cordeiro. Então hoje nós estamos aqui reunidos, o Senhor tem trazido ao nosso coração o seguinte: nós estamos diante de um Cordeiro imaculado. Nós estamos diante daquele que é absolutamente perfeito. E só podemos estar porque Ele mesmo, pela sua perfeição, nos abriu um novo e vivo caminho até a sua santa face. Então a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Irmãos e irmãs, que possamos nos expressar com gratidão diante dEle. Que possamos louvar com as expressões mais profundas do nosso ser. E Ele receba realmente todo o louvor que lhe é devido. Vamos orar. Nosso maravilhoso Senhor, nós te damos graças, porque a Tua palavra, tão viva como Tu és, nos mostra os detalhes tão ricos da Tua entrada em Jerusalém, naquele momento tão especial para o Teu povo da primeira aliança e tão especial para nós também. Os exames que foram feitos diante de Ti, nada foi achado. Ou seja, todos foram levados a confessar, a declarar, a proclamar que Tu és perfeito, que em Ti não havia mácula, em Ti não havia crime algum. Pelo contrário, o crime, a mácula nos pertence. Todo o pecado, toda a sujidade, ela é nossa, porque assim nós somos. Mas em Ti, Senhor, nada há de errado. Em Ti só a perfeição, em Ti só a beleza. E nós, como o Teu povo que foi comprado pelo Teu próprio sangue, nos apresentamos diante da Tua face. Nos perdoe pela nossa fraqueza, nos perdoe, pois somos tão inadequados para estarmos diante de Ti. Mas Tu nos ama e Tu nos quer em Tua presença pela Tua própria obra. E nesta manhã nós aqui viemos para expressar a gratidão que há no nosso coração, de tudo aquilo que Tu és, daquilo que tudo Tu fizeste. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Tu és o Cordeiro de Deus. Tu és aquele sem mancha, sem mácula. Tu és aquele que é absolutamente perfeito. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Amém. Amém, Senhor.